pessoal que acompanha o canal aqui Fracassados de Sucesso, meu muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está dando esse voto de credibilidade para este canal. Quem está falando é o Cassius Clay, sou administrador, gosto demais do mercado financeiro e vou ajudar aí a você que quer mudar de vida, que quer buscar independência financeira. Eu vou te ajudar a traçar os caminhos certos. Então, cola no canal, me acompanha. Nós já estamos falando aqui há alguns vídeos sobre investimentos, sobre o mercado de ações. Você que conhece o mercado de ações ou você que tem desejo de conhecer o mercado de ações, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre os termos usados no mercado de ações. Então, para você que ainda não conhece, nós vamos trazer um mini dicionário sobre o mercado de ações para quando você ler alguma matéria, ver alguma entrevista, não ficar boiando aí em tudo que eles falam, ok? Cola na gente e vamos lá. Sobre ações. O que é uma ação de uma empresa? É uma pequena parte da empresa onde aqueles que estão dispostos a se tornarem sócios dessa empresa, eles compram partes dessa empresa, ou seja, eles vão comprar ali ações dessa empresa, se tornarão sócios e como sócios ali eles têm direitos e deveres e podem colher ali frutos quando a empresa dá lucro. Para isso existem ações. Ações são pequenas partes das empresas. A segunda coisa que eu vou falar aqui é volatilidade. Eu já falei em outro vídeo. Volatilidade se refere à variação das ações, do preço das ações, ou seja, as ações são renda variável, então ela pode subir ou cair, ou seja, ela pode se valorizar ou se desvalorizar. Então o termo volatilidade é usado quando as ações estão variando demais, subindo muito, caindo muito, ou sobe, desce, aquele gráficozinho ali que você vai ver bastante agora a partir do momento que você começar a investir. Volatilidade, a variação. Rentabilidade. A rentabilidade é quanto você teve de lucro, quanto aquela ação cresceu, quanto ela se valorizou. Então, se você compra a ação aqui de determinada empresa por R$100, um exemplo, e ela se valorizou e agora está valendo 110, ela teve uma rentabilidade de 10%, tá? Estou falando isso aqui para ficar um exemplo simples para todo mundo poder entender o que é essa rentabilidade, ou seja, a valorização da sua carteira de ações. Renda fixa. A renda fixa é um investimento que você também pode fazer, é um investimento mais seguro para pessoas com perfil mais conservador, onde você pode ali investir sabendo qual será a sua rentabilidade no final de determinada operação. Então, geralmente, você coloca o seu dinheiro em renda fixa quando você quer ter mais segurança na sua carteira. Então, geralmente, renda fixa, nós temos aí o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, você pode fazer esses investimentos. Eles têm como característica uma rentabilidade menor. Por que essa rentabilidade é menor? Porque os riscos são menores. Por terem riscos menores, então a rentabilidade também é menor, tá? Mas mesmo assim, são bons investimentos que você deve deixar ali, principalmente quando nós falamos aí no vídeo anterior, reserva de emergência. É um excelente local para você deixar reserva de emergência desde que tenha liquidez. E já que falamos em liquidez, vamos voltar lá novamente. O que é liquidez? É a capacidade que você tem de transformar aquele investimento seu em dinheiro. Então, é muito importante que você, ao fazer a reserva de emergência, pense em primeiro lugar em liquidez, tá? Liquidez é a capacidade daquele valor, daquele capital se tornar em dinheiro rapidamente na sua mão, tá joia? Renda variável, falando sobre renda fixa, agora renda variável. Renda variável geralmente são as ações, fundos imobiliários também variam bastante, ou seja, você não pode mensurar daqui a um ano quanto vai estar determinada ação, porque você não tem como mensurar isso, é impossível. O mercado ele oscila bastante. A rentabilidade pode ser infinita, aí nós não temos condições de prever nada disso. Renda variável, aí, basicamente estamos falando das ações
onde elas têm uma volatilidade muito grande, por isso renda variável, pode variar para cima ou para baixo. Carteira de ativos. A carteira de ativos é a soma de todos os seus investimentos. Se você tem ali 25% da sua carteira investida em renda fixa, está ali 25%. Mas quais são os seus investimentos em renda variável, ações, mais os seus investimentos em fundos imobiliários, está ali. Então a sua carteira de investimentos é o total de todos os seus investimentos, seja em renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, tá? Ações, é a soma total de tudo isso. Corretora. A corretora é uma ponte entre você e o mercado. Se você quiser começar a investir no mercado de ações, é necessário que você abra a conta em uma corretora, tá? Essas corretoras, hoje no Brasil, temos diversas corretoras. Prometo fazer um vídeo aqui só sobre corretoras. Hoje nós temos a Rico, a Clear, nós temos o Banco Inter. Estão disponíveis no mercado para que nós possamos começar a investir. A corretora é a ponte entre você e o mercado de ações. É através de uma corretora que você vai fazer essas negociações. Dentro dessas corretoras nós temos o home broker. O home broker é o local onde você, dentro da corretora, você vai baixar o app da corretora no seu celular, por exemplo, seu smartphone, ou então acessar através do seu computador. Entrando nesse app, nós temos lá o home broker. O home broker é onde nós vamos fazer as nossas negociações. São as compras e as vendas das nossas ações, dos nossos ativos, dos nossos investimentos. Dentro desse home broker, dessa plataforma aí, é que nós podemos ver a cotação, o que nós vamos vender e o que nós vamos comprar. Taxa Selic. Se você assiste jornal, se você lê alguma coisa referente ao mercado financeiro, você já deve ter ouvido sobre taxa Selic. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de setembro de 2020. A nossa taxa Selic está batendo um recorde histórico de 2%. Nunca houve uma taxa Selic tão baixa assim no nosso país, né? Que está documentado. Então nós vemos aí quão necessário é iniciar os seus investimentos no mercado de ações. Se você coloca hoje um dinheiro na poupança, é muito provável que a inflação vai corroer esse dinheiro e ao invés de você ter rentabilidade, você vai perder dinheiro. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros definida pelo Copom. Então o Copom ele se reúne, é um órgão, né? E ele vai se reunir e vai definir. Hoje nós passamos pela necessidade de estarmos a uma taxa de 2% devido à pandemia do coronavírus. Então, para estimular o mercado, estimular a economia, estimular que as pessoas continuem gastando, girando dinheiro no mercado, que não haja esse pânico onde todos têm medo do mercado, não queiram investir e não queiram comprar ou não queiram gastar, simplesmente vão guardar esse dinheiro. Então, eles reduzem a taxa básica de juros para estimular a economia, tá? Cotação. A cotação nada mais é que o preço de um determinado ativo em um determinado período. Por exemplo, então hoje às 3 horas da tarde, a cotação da Itaúsa estava a R$ 9,00. É renda variável, então daqui a 5 minutos pode estar mais, pode estar menos, mas a cotação é o valor de determinado ativo em determinado período. Dia tal, a cotação desse ativo era X. No dia tal, a cotação desse ativo encerrou no valor de X, ok? Essa é a cotação. Commodities. As commodities nada mais são do que matérias-primas para determinados produtos que são industrializados. Eu moro na região aqui de Minas Gerais e nós temos aqui empresas como Vale, AngloGold, são empresas que fazem extração de minério e ouro. Então o minério, por exemplo, ele é uma commodity, ele serve de matéria-prima para diversos outros produtos que serão industrializados. Outro exemplo, o petróleo. Então nós temos a Petrobras, que é uma empresa que está listada na B3, e nós temos essa empresa que trabalha com commodities, ela trabalha com
a retirada e venda do petróleo. Então o petróleo também é uma commodity, ele serve de matéria-prima para outros produtos. Outros exemplos ainda, milho, soja, nós temos aí produto da agroindústria. Então esses produtos também são commodities. B3, se você vai começar a investir em ações, já guarda esse nome aí, Bolsa Balcão Brasil, B3. Ela é responsável aqui por reunir essas informações e hoje nós não temos mais aqueles pregões onde as pessoas ficam gritando valores de cotações. Pelo contrário, hoje a gente acompanha tudo digitalmente através do nosso celular, através do seu computador, e a B3 ela é responsável por estar gerenciando essa questão aí, tá joia? Mercado de ações não é bagunça, tá? Tem órgãos, tem comitês, tem a B3, são responsáveis aí por regulamentarem, por cuidarem. Então é tudo feito de uma forma organizada para trazer segurança para nós investidores. Blue Chips são as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. Então nós temos empresas que são muito grandes, que já têm um valor de mercado muito grande, tem muitas ações no mercado e exatamente por isso elas são mais negociadas. Elas têm uma liquidez muito grande. Quem quer comprar, quem quer vender, consegue sempre estar comprando e vendendo, porque existem muitas ações delas no mercado. Então as blue chips são as grandes, são as gigantes empresas que estão aí, né? Eu posso citar aqui algumas que nós já falamos, como exemplo, eu não estou recomendando nada para que você compre ou venda, mas só para que você tenha ideia. Nós temos aí como blue chips hoje a Vale, a Petrobras, o Banco Itaú. Então são empresas muito grandes que têm muitas ações, por isso essas empresas têm uma representação muito grande nas negociações. Na contrapartida, nós temos small caps. As small caps são as empresas que não têm tanto volume de negociação assim na bolsa, porém elas têm uma qualidade muito grande que nós podemos perceber. As small caps são empresas de tamanhos menores, de menor valor, portanto têm menos ações no mercado. Porém, essas empresas elas têm um potencial de valorização muito grande. As small caps hoje, nós temos algumas small caps listadas na B3, que algumas casas, algumas corretoras, alguns analistas dizem que tem potencial de crescimento de 3, 4, 5 vezes. Então, quando você pensa aí numa blue chip, a diferença principal aí que eu vejo e mais prática para você que está entrando hoje no mercado de ações, entre blue chips, as gigantes, as grandes, e as small caps. O diferencial entre elas é que as blue chips já estão consolidadas, são grandes empresas, grandes marcas, conhecidas pelo mercado, ok? Tem ali, entre aspas, a sua previsibilidade dentro dos seus projetos. As small caps são empresas menores, mas elas têm um grande potencial de crescimento. Imagine você, a Vale ou a Petrobras. Quais as chances dessas empresas triplicarem ou crescerem 5 vezes mais? Essas empresas já são muito grandes. O Banco Itaú, por exemplo, se ele crescer 10 vezes, ele vira o Brasil inteiro. Então, não tem condições dessas empresas crescerem tanto assim, porque elas já têm uma faixa do mercado muito grande, elas têm um market share muito grande do mercado. Então essas empresas não têm essa potencialidade de crescimento tão grande assim, de se multiplicarem por mais vezes. As small caps, por serem menores, elas têm pequenas partes do mercado, né, do seu mercado ali, do market share, mas elas podem crescer porque uma empresa aí que vale, por exemplo, 800 milhões, ela pode daqui a 2, 3 anos valer 1 bilhão, 2 bilhões, porque ela tem condições de crescer muito. Não desvalorize as small caps, tá? Eu sei que muitas vezes você pode até pensar que as small caps não têm tanto potencial assim, mas é o contrário, né? Na hora de montar sua carteira de ações ali, dos seus ativos, mescle, tá? Lembre que eu falei em outro vídeo, diversificação da carteira. Então mescle blue chips, small caps. E as small caps eu gosto demais porque são as ações que podem se crescer a cada dia mais, se desenvolverem,
abocanhar uma fatia muito grande do mercado, porque geralmente essas empresas também investem muito em inovação. Eu gosto bastante, tenho em minha carteira. Nós ainda vamos trabalhar só com small caps. Só para que nós possamos ter aí alguma ideia sobre as small caps listadas na B3. Nós temos aí hoje a Fleury, ligada à área da saúde. Nós temos a Santos Brasil, ligada na área de logística portuária, dos containers, a STT, que é uma empresa de transmissão de energia. Eu gosto muito dessa empresa, tá? Trisul, Arezzo, enfim, são empresas que têm se desenvolvido bastante, por isso elas pagam dividendos menores, mas por quê? Grande parte do lucro que elas têm é para que ela reinvista em si mesma, para que essa empresa daqui a alguns anos possa ser grande aí no mercado. Então não desvalorize as small caps, tá? Fundos imobiliários. Se você não tem 1 milhão, 2 milhões para investir, mas tem R$20, R$50, então você já pode ser dono de um fundo imobiliário. Sim, com pouco dinheiro você vai conseguir receber aluguéis desses fundos, que você pode, como cotista, você vai comprar cotas desses fundos e receber ali os seus aluguéis. A maioria deles são aí aluguéis mensais, então mensalmente você, como cotista, vai recebendo referente à quantidade de cotas que você tem. Então tem diversos fundos imobiliários ali listados na B3 e você pode aí comprar alguns com pouco dinheiro. São uma excelente forma de investimento. Então você investe uma parte do seu capital ali, vai comprando mensalmente cotas de bons fundos imobiliários e é provável que mensalmente você vai recebendo os aluguéis ali referente à quantidade de cotas dos seus fundos imobiliários. Então se você quer receber aluguéis e não tem muito dinheiro, tá aí, resolvido o seu problema. Você vai receber aluguéis comprando cotas de fundos imobiliários. Tem um excelente fundo imobiliário aí que eu invisto, gosto muito dele, eu não posso recomendar, mas eu gosto muito dele, o MXRF11. Então, não é recomendação, mas vocês também não são trouxas, avaliem lá, olhem. Então, esse fundo MXRF11 é um fundo muito bom, que tem pago sim, mensalmente, na crise, na pandemia do coronavírus, está pagando direitinho os dividendos ali. Eu recebo mensalmente pequenos valores, óbvio, eu sou um pequeno investidor, sou pequenininho ainda, mas todo mês está gotejando ali na minha conta da corretora, na sua carteira de ativos, dos seus investimentos, não pode faltar fundos imobiliários, ok? ETFs. Quando você ouvir sobre ETFs, você precisa pensar o seguinte: os ETFs eles são fundos que vão replicar determinadas ações. Para que você entenda melhor, suponhamos que quando eu vou investir, eu procuro boas ações, geralmente, tá? Small caps, que vão me dar ali, além de dividendos também, elas podem se valorizar, crescer, se desenvolver. Mas suponhamos que você está começando a investir, você ainda não tem muita segurança, se você ainda não está, se você não tem aquela certeza absoluta, eu quero investir nessa empresa, se você ainda tem dúvidas, invista em um ETF. Por quê? Ele vai replicar ali determinadas ações, não é uma ação de uma empresa somente, só de um ativo. Ele replica determinadas ações. Um exemplo, nós temos ali o BOVA11. O BOVA11 nada mais é do que a replicação da rentabilidade de grandes ações que são listadas ali, das maiores empresas listadas, ou seja, das blue chips, das grandes empresas listadas ali na bolsa. Então você não vai ter a rentabilidade somente de uma ação, de uma empresa, você vai ter ali a rentabilidade de várias ações. Por que é interessante para você que está começando? Porque talvez você tenha medo de investir ainda, não está seguro para investir em uma determinada empresa, então você investe em um ETF, ele vai replicar ali o índice de 15, 20 empresas, né? Então, mesmo que uma empresa não se dê bem, as outras provavelmente estarão se dando bem e a sua rentabilidade, a rentabilidade da sua carteira vai estar ali crescente, o seu patrimônio vai estar crescente. Vou gravar vídeo só falando de ETFs, tá? Small Caps e Blue Chips. Aguarda aí, segue a gente que a gente vai chegar nesses vídeos ainda, tá joia? Por enquanto vai anotando isso tudo que eu tô falando aí, tá? Sardinha.
Cara, como é que nós vamos falar de sardinha, né? Sardinha nada mais é do que você que é um investidor que investe pouco. A gente que investe pouco, nós somos os sardinhas. E acredite, tem sardinha aí que investe 20 mil, 30 mil, 50 mil e ele ainda é sardinha. Sabe por quê? Tem pessoas, tem grandes corporações que investem aí 500 mil, 1 milhão, 5 milhões. Então, quem investe pouco são chamados no mercado de ações de sardinha, a sardinhada, ou seja, os peixes pequenos, aqueles que não têm tanto potencial para trazer volatilidade para as ações, porque nós compramos poucas ações, nós negociamos poucas ações. Em contrapartida, nós temos os gigantes, os tubarões, aqueles que investem muito dinheiro. Esses têm um poder muito grande de trazer volatilidade para as ações. Só uma dica: se um tubarão ou alguns tubarões, né, esses grandes investidores que investem muito dinheiro, se eles começarem a comprar uma ação, rapidamente ela sobe. Rapidamente. Por quê? Essa ação ela vai começar a ser muito negociada. Então tem gente grande ali querendo comprar essas ações, tá? Se esses tubarões saem fora, geralmente as ações caem, tá? Isso é uma dica que acontece aí no mercado. Quando tem tubarão no meio, a volatilidade ela é grande. Holding. Holding são corporações ou empresas. Essas empresas, ao invés de elas terem um produto ou venderem algum serviço, elas optam por comprarem ações, muitas ações de outras empresas. Ou seja, elas se tornam as sócias majoritárias de determinadas empresas. Então, a holding, ao invés de ela ter um produto ou serviço, ela vai comprar ações de outras empresas. Geralmente, ela se torna a sócia majoritária dessa empresa, porque ela compra muitas ações dessas empresas e ali ela se torna gestora das outras empresas. Um exemplo muito conhecido aí na Bolsa de Valores é a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa e hoje ela comanda o Banco Itaú porque ela detém a maior parte das ações do Banco Itaú. Então ela é a sócia majoritária, por isso ela é gestora ali do Itaú e também da Alpargatas, da NTS, ou seja, ela compra diversas ações de outras empresas com a intenção de se tornar sócia majoritária. Por último aqui, Day Trade. Guarda esse nome, você vai ouvir muito agora no mercado de ações. Day Trade são ações de curtíssimo prazo, ou seja, são operações que você faz hoje e você vai descobrir se você vai ter lucro ou prejuízo hoje mesmo. São operações de curtíssimo prazo. Eu, particularmente, nunca fiz day trade, não me sinto seguro. Para você já saber, day trade é de altíssimo risco. Há estudos aí realizados pela própria B3 que mostra que 93% dos day traders saem no prejuízo. Então, cuidado para você que está ingressando nos investimentos. Vai aparecer muitas pessoas aí oferecendo cursos de day trade. Você precisa tomar cuidado, tenha cautela. Existem traders sim que ganham dinheiro, são poucos, mas existem e existe muitas técnicas e estratégias e você precisa dominar essas técnicas e estratégias para você poder de fato aí tentar a sorte e ganhar a vida como day trader. Muito cuidado, tá? Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, mas o day trader é sim algo muito importante na bolsa, mas que geralmente a maioria das pessoas que fazem trader tomam prejuízo, então tome cuidado, tá? Eu sigo outro tipo de estratégia, uma estratégia a longo prazo. Eu escolho excelentes empresas, invisto nessas empresas, vou segurando, vou recebendo dividendos. É óbvio que com o tempo essas boas empresas elas vão acabar crescendo também na cotação, então você vê seu patrimônio crescendo tanto em dividendos, que você recebe periodicamente,
como na cotação dessa empresa que tende a subir. E eu só troco ou vendo de empresa a partir do momento que eu entendo que essa empresa já perdeu seus fundamentos, já não é uma empresa de qualidade. Essa é a estratégia que eu sigo e se você procurar, você vai ver que é a estratégia que transforma mais as vidas das pessoas na questão de acúmulo de patrimônio, ou seja, a cada dia ter um pouco mais de patrimônio, ser sócio de boas empresas, ganhar os seus dividendos, para que daqui a alguns anos, 15, 20 anos, você tenha aí sua renda passiva tranquila, para não depender do INSS, ok? Esse pequeno dicionário é para que você comece aí a estudar. Não é difícil. Quando eu comecei, eu achava tudo tão complexo, hoje eu vejo que é tudo tão simples. Então, comece a estudar, anota, faça essas anotações, retorna no início do vídeo, eu até esqueci de falar, mas pega caneta, pega papel, anota, vai lá, confere, olha, anota, vai repetindo isso, assiste esse vídeo 2, 3 vezes, cara, curte esse vídeo, compartilha ele com alguém que talvez esse assunto é interessante para muitas pessoas. Educação financeira é muito relevante. Nós precisamos hoje garantir o nosso futuro. Nós precisamos hoje garantir que nós não vamos depender 100% de um INSS que a gente nem sabe se vai nos beneficiar. Então você precisa começar agora. Se você é jovem, começa agora. Se você já é mais velho, não importa, começa. Você não pode ficar parado, porque se você ficar na inércia, você não vai mudar de vida. Tá joia? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Sucesso aí em tudo que vocês fizerem, nos seus investimentos. E fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Até mais.